programação do Cruzeiro. Preparativos para esse grande jogo. Emerson Pansieri, um abraço. Boa tarde, Pansi. Boa tarde para você, Thiago. Um abraço, seu nome, seu bairro. Um abraço pro Alê, João, todo mundo que acompanha aqui o Rádio Esportes da Itatiaia. A terça-feira é de reapresentação à tarde na Toca da Raposa e o trabalho começando então com essa ênfase na partida contra o Palmeiras, jogo domingão, às 8h30 da noite, Arena do Palmeiras. Estaremos lá com a Itatiaia sempre lado a lado do Cruzeiro. E aí, Thiago, vamos observar algumas situações importantes, né? A volta do Cássio, vamos ver como é que vai ser aí também a utilização do Sinisterra. Será que ele vai ser liberado para participar das atividades? Está recuperando desse edema na coxa esquerda? São detalhes fundamentais aí na história que o Cruzeiro quer contar lá no fim de semana a atletas que vivem essa expectativa de viajarem. Ontem eu trouxe, né, o Matheus Henrique. Matheus Henrique, esse não vai viajar, segue uma rotina no departamento médico do Cruzeiro, mas é uma boa notícia, jogador já podendo fazer movimentos, coisa que na semana passada, por exemplo, ele não conseguia. E é esse plantão médico do Cruzeiro que chama a atenção. E a recuperação, por exemplo, do Cássio, jogador que teve aquela concussão no clássico contra o Atlético. Agora, Thiago, eu até destacava em manchete, assunto bom pra gente trazer aqui no Rádio Esportes, das laterais do Cruzeiro. Vou começar a falar dos laterais do Cruzeiro pela esquerda, que é o Kaique e também o Cauã Prates. O Cauã Prates, no fim de semana, teve representante do Borussia Dortmund observando o jogador. É um atleta que chama atenção, 17 anos apenas. O Cruzeiro utilizando esse atleta já no time principal. Esse ano foi titular em algumas partidas com a camisa celeste. Vai ganhando espaço, vai ganhando também minutagem no time de cima. E o Kaique, ele recentemente mudou de agência, né, que faz ali o gerenciamento da carreira dele. Agora ele tá com uma empresa que representa vários jogadores do futebol europeu. O Camavinga, o Palmer, o Ian Couto no Borussia Dortmund. É outro atleta que volta e meia o Cruzeiro recebe sondagem, recebe ali alguma coisa de fora. São laterais muito valorizados no mercado da bola hoje, Thiagão. O Cruzeiro tem boas possibilidades de mercado, aliás, já colhendo frutos muito rapidamente desse planejamento para vender jogadores, né? Era algo que se imaginava mais a longo prazo. Olha, Oliveira, e já tem possibilidades reais, como explicou o Pansieri, de na próxima janela fazer grandes vendas, né? Palmeiras e Flamengo se notabilizaram no mercado por vender jogador aí de 40, 50 milhões de euros. Cruzeiro vai caminhando para esse projeto financeiro de um retorno, imagino, mais cedo do que se esperava, hein, Alê? Muito mais cedo, né? Porque realmente foi uma reformulação em todos os setores, inclusive na base. A base foi talvez a que tenha sofrido mais, né? Porque você imagina, se o Profi em algum momento estava largado, você imagina a base, né? E quantos jogadores não foram embora nesse período, mas ainda bem para o clube e para o futebol brasileiro, né? Que conseguiu se restabelecer. Hoje é uma realidade dentro das categorias menores e principalmente, que é o mais importante, esse trabalho de transição, né? Das categorias menores para o profissional tem sido muito bem feito e você tem vários ativos aí que podem render, que estão retornando tecnicamente nesse momento para o clube, mas daqui a pouquinho financeiramente também, viu, Thiagão? Ô João Vitor Xavier, além dos ativos futuros, o técnico Leonardo Jardim vai ganhando ativos também para o presente, né? O Arroio deu assistência no último jogo, vai crescendo no time do Cruzeiro e já pleiteando também a vaga de titular. O Wanderson é homem de confiança do treinador. Quer dizer, Cruzeiro também já com boas opções para a atual temporada e o Arroio tá pedindo passagem, João. O Thiago é um bom jogador, é um jogador que certamente tem despertado a curiosidade do torcedor, mas eu acho que o Leonardo Jardim está conseguindo fazer um manejo de elenco muito bom e conseguiu montar uma estrutura de time muito forte. Talvez a oportunidade para o Arroio nesse momento seja até o jeito de ver o Cruzeiro para o ano que vem, de dar um gás, de dar um incentivo num time
que foi brilhante no primeiro turno do Campeonato Brasileiro e que em alguns momentos parece estar perdendo gás para o segundo turno e para a reta final da temporada. Então, talvez agora, utilizar jogadores, mexer com jogadores para o ano que vem, porque aí você não mexe só com o Arroio, você mexe também com os outros que estão disputando vaga e oportunidade por ele. Para a temporada do ano que vem, para o ano que vem, até porque o Cruzeiro, tirando a Copa do Brasil, que é fundamental, passou a ser agora o grande objetivo, o grande foco do Cruzeiro para a temporada. No Brasileiro, convenhamos que o Cruzeiro já está ali com a vida meio que resolvida. É difícil brigar pelo título, pela qualidade dos elencos de Palmeiras e Flamengo, mas também pela pontuação que essas equipes já abriram. Então, ali no Brasileiro, a meta está cumprida, a missão está cumprida e era essa missão mesmo. Que bom que o Cruzeiro volta a uma Copa Libertadores, que bom que o Cruzeiro tem uma grande temporada e eu acho injusto se cobrar do Cruzeiro mais do que isso para esta temporada. Está cumprido o papel e muito bem cumprido. O Cruzeiro merece todo o aplauso pela campanha que faz no Campeonato Brasileiro. E aí agora é pensar em como chegar muito forte na reta final do ano, em dezembro, para buscar um título fantástico, que seria a coroação de uma temporada do Cruzeiro, que seria o título da Copa do Brasil. Esse tem que ser o foco, esse tem que ser o desentendimento, esse tem que ser o entendimento, o empenho e a motivação do Cruzeiro para essa reta final do ano. Ganhar a Copa do Brasil, onde o Cruzeiro é o maior campeão, onde o Cruzeiro é o time mais vitorioso do Brasil e seria um grande título para o Cruzeiro nesse momento de retomada da temporada. Então, tudo que o técnico do Cruzeiro, o Léo Jardim, puder fazer nessa reta final para chegar muito bem nos jogos decisivos da Copa do Brasil, tem que fazer. E talvez dentro disso, inclusive, entender como manejar o elenco e usar jogadores como o Arroio, viu, Thiago? Perfeito, João. Agora, diante desse planejamento de captação do Cruzeiro, uma joia brilhou na Copa do Mundo Sub-20. Estou falando do Villarreal e aí se especulou, vai ser vendido, vai chegar para o Cruzeiro, vão pagar a multa dele. Nesse momento, qual é o cenário envolvendo esse diamante colombiano do Cruzeiro, hein, Pansieri? Esse jogador, Thiago, que fez um grande mundial, né? Inclusive 3 gols na Espanha. Ele tem chegada prevista para dezembro, né? Para desembarcar aqui em Belo Horizonte em dezembro. Mas, de acordo aí com as conversas, alguma coisa ou outra que pode acontecer, ele pode até ter essa chegada antecipada, né? Talvez aí para novembro, lógico, né, gente? Não é para jogar, nada disso, janela tá fechada. Mas eu digo para adaptação, para entender o trabalho do Cruzeiro, para entender a filosofia do técnico Leonardo Jardim, dentro dessa linha de trabalho e de conduta que ele vem adotando. Quem sabe o Cruzeiro consegue aí uma chegada antecipada do Villarreal, que foi o grande nome também da seleção colombiana na disputa do Mundial Sub-20, já que o assunto é a garotada, Thiago, tem mais um aí chegando. Muito bom de bola, né? Vejamos se vai se firmar com a camisa do Cruzeiro, mas se tornou-se uma grande promessa.